Geralmente os melhores pincéis que tem no mercado são esses daqui, Tigre de Cabo Branco. Agora depende muito, no caso, do preenchimento. Esses daqui, no caso, são mais indicados para verniz e tal. Mas a durabilidade, no caso, entre o de seda e entre o misto aqui, no caso, seria o de Cabo Branco. Ele dura bem mais do que no caso de Cinzal. Fita crepe e a Norton. A melhor das duas, no caso, seria a Norton, porque essa daqui, ela é mais em conta, mas o adesivo dela é muito fraco. É mais indicada para colar papel, jornal e tal. Mas para superfície, a melhor seria, no caso, a Norton. Essa fita azul é uma fita, no caso, crepe. É uma fita crepe, mas ela tem mais adesivo. Significa que essa daqui tem maior facilidade de você colar em uma superfície do que a branca comum. Então ela é bem mais resistente, o adesivo dela é bem mais elevado. Agora também o preço dela é também bem mais caro. Fita, geralmente para faixa, seja em muro ou no piso, o indicado é esse tipo de fita aqui. Que no caso é tinta para fechamento de faixa, né? É a melhor fita que se pode utilizar para faixa. Aquelas faixas, no caso, amarelo e preto ou de qualquer outra cor. É daí, porque no caso a tinta não penetra, ela é fina e também é bem em conta, mais em conta do que a fita crepe. Então geralmente essas tintas, todas essas tintas que você vê aqui cinza, são para faixa, né? São para faixa e para isolamento, no caso, entre a superfície, no caso da tinta, da massa e tal. As melhores são essa daqui, a marrom. A fita crepe o pessoal utiliza muito, mas ela é cara e ela é inferior a esse tipo de fita aqui. Rolo de espuma. O da Tigre, a numeração no caso aqui ele é 13 por 35. O outro aqui no caso é 13 por 79. E o outro aqui é 13 por 76. Pega mais tinta. Menos tinta, indicado mais para tinta semi-brilho. No caso de tinta também esmalte, né? Ele tem um acabamento mais fino. Pega mais tinta, acabamento mais fino. Desenvolve mais, o acabamento também não é grosso, é bom. E o daqui pega mais tinta ainda. Então a melhor tinta, no caso para esmalte, seja a base de água, a base de solvente, no caso seria esse daqui. Tinta fosco, acrílico, toque de seda, poderia ser também o daqui, sendo que o daqui pega mais tinta do que esse. E esse daqui não é resistente a nenhuma tinta com solvente. O daqui sim, esse não. Aqui são tinta, no caso a base de água, que no caso seria aqui acrílico e látex. O daqui já é diferente, o daqui já é verniz, né, esmalte, epóxi e tal. E o outro aqui também não serve, o daqui também é resistente, que aqui tem o que? Epóxi, esmalte, óleo e verniz. O daqui também aguenta tinta à base de tina e à base de solvente, que no caso seria o 1336. Cabo de rolo, tem duas opções aqui, tem esse daqui que é o mais simples e o daqui. Eu prefiro esse aqui, porque com a água ele veda a resina. Que vem de acordo com o rolamento da estrutura. Então geralmente essa parte aqui acaba enferrujando. E aí nesse caso, esse ferrugem com certo tempo ele acaba passando para outra parte. Só que o daqui nesse caso ele é fechado também. Só que a resistência melhor é do daqui, porque ele pode pressionar mais o rolo. E aí você não precisa nem colocar nada nessa parte aqui para fixar e também nessa.
Então geralmente o daqui é o melhor, pela questão de segurança do rolo. Pronto, tipo de rolos. Então a gente tem aqui esse rolo aqui com uma linha, esse outro com duas linhas. Geralmente todos os rolos que a tinta penetra, há mais desenvolvimento no serviço. No caso, entre o amarelo e esse daqui de duas linhas, o melhor do caso seria esse daqui. Em questão de acabamento e também desenvolvimento do serviço. Esse outro aqui, ele não abre completamente, também não fecha completamente. Já é mais um rolo já mais indicado para, no caso, para paredes rústicas. E o daqui pode trabalhar tanto com a tinta toque de seda semi-brilho e também com a latex. Esse daqui é a mesma coisa. Agora, qual é que pega mais tinta dos dois? O azul. Castor. Na hora de comprar lixa, geralmente o pessoal opta mais por esse tipo de lixa aqui, ó. No caso, a lixa vermelha, né? Tem aqui escrito, no caso, massa, né? Macio e tal. Aí o pessoal geralmente compra essa lixa aqui. Mas no meu caso, eu opto por essa lixa aqui. O porquê? Porque essa lixa aqui é uma lixa d'água. Se a pessoa lixar e a parede estiver úmida, a sua mão também soa muito, dependendo do ambiente, essa parte aqui vermelha, ela dissolve com a água. Se você pegar essa lixa aqui e botar dentro da água e depois você lixar, toda essa parte vermelha some, né? Então ela vai totalmente perder e vai ficar somente no papel. Mas essa daqui não, você pode botar essa lixa aqui, pode viver dentro da água e você lixar depois, não vai ter problema nenhum. Então, nesse caso, a melhor lixa para se trabalhar, tanto com massa acrílica e massa corrida, é a lixa d'água e não a outra lixa ali. Essa tinta proteção total sol e chuva é uma tinta jamais apropriada para área de fachada. Exemplo, principalmente quem trabalha em condomínio, no caso para pintar muro, fachada de edifício. Por quê? Porque ela é um pouco elástica e ela é mais, ela no caso, principalmente se a pessoa morar perto de lugar que tem muito salitre, muito sal, maré, então ela tem uma facilidade, ou seja, ela tem uma durabilidade mais elevada. Então é recomendada nesses casos, né, principalmente para a área aonde no caso a parede fica mais exposta. No caso seria fachada, muro de condomínio também, né, de residência, algo que seja mais duradouro. Essa Adecora já é uma tinta fosco, já é uma tinta acrílica mais indicada, no caso, para varandas, a casa, se a pessoa não quiser uma tinta, digamos, com brilho ou semi-brilho, então pode optar aqui, no caso, pela Adecora, que ela é uma tinta fosca e também é bastante resistente, pode jogar água tranquilo, que ela não descasca. A tinta seda já é aquela tinta que contém um pouco de brilho, né? Já é recomendado já para pinturas que tem um acabamento mais fino, né? Principalmente paredes que seja bem embaçada, né? Porque ela aí pode aplicar ela tranquilamente, porque ela, se acaso a parede estiver irregular e você aplicar ela, então ela vai refletir defeitos sobre a parede. A diamante, ela é semi-brilho, ela já contém mais brilho do que a toque de seda, já é uma tinta mais semelhante a esse reflexo aqui, né? Então ela já é mais espelhada. Mas qual é a mais resistente de todas essas? Dependendo do ambiente, todas são iguais ou pode ser diferente, dependendo de cada ambiente.
Essa daqui, no caso, super lavável, ela já é uma tinta que ela tem uma boa cobertura, ela é fosco, e esse sem cheiro aqui não existe nenhuma tinta sem cheiro. Toda tinta contém um certo odor, agora uns mais e outros menos. Agora, dependendo da área que você colocar, aí o odor pode ser mais ou menos, né? Se você estiver trabalhando em uma fachada, você não vai ver cheiro, mas se você estiver em uma área fechada, você já vai ver cheiro. E essa outra aqui, 3 em 1, já é uma tinta também fosco, né? Diz aqui o que? Antibactéria, né? Elimina 99%, antimofo, 3 vezes mais proteção e sem cheiro aí após 3 horas de aplicação. Geralmente todas essas tintas aqui, depois que ela seca completamente, o odor dela diminui, mas não 100%. Antimofo, não existe nenhuma tinta 100% antimofo. Existe uma tinta que demora mais de pegar mofo do que outra. Então, como é que você pode resolver a questão do mofo? Você não deixando a área úmida, né? Então, se a sua residência, sua casa não for fechada, não tiver muita umidade, aí nesse caso não vai ter mofo. Mas se for o banheiro, tiver muita umidade, ficar muito fechado, aí vai ter mofo. Pode botar a melhor tinta do mundo, porque o mofo ele trabalha junto com a umidade e falta de ventilação. Olhando aqui, a tinta acrílica coral rende muito, fake. Não existe tinta acrílica. Na verdade, a tinta rende muito. Ela não é acrílica. Ela é considerada como uma tinta interna e não externa. Então, em outras palavras, a tinta coral ela é recomendado e ela é considerada como tinta látex, não é tinta para fachada, exemplo, ou área externa, é área interna. Então, se você pegar essa tinta aqui e você colocar na frente de uma casa, dentro de pouco tempo, ela vai descascar completamente. Mas a tinta acrílica de verdade, ela é resistente à água, e essa daqui não.